O príncipe e o povo equilibrando honestidade e engano. A gente sabe que política e honestidade têm uma relação complicada, né? É tipo aquele casal que todo mundo sabe que é tóxico, mas que não consegue se separar. Por um lado, a gente quer que nossos líderes sejam verdadeiros, transparentes e confiáveis. A gente sonha com políticos que falam a verdade, que cumprem suas promessas, sem precisar de marqueteiro, assessores e blá blá blá. Você entendeu a ideia. Mas tem um porém: o mundo real é bagunçado. Política é um jogo de poder, e às vezes, o caminho para o sucesso é pavimentado com, digamos, omissões estratégicas e narrativas cuidadosamente elaboradas. Maquiavel já tinha sacado isso séculos atrás. Ele defendia que um governante não deveria ser preso à moralidade tradicional, principalmente em momentos decisivos. Não estou dizendo que mentir é bom, mas Maquiavel argumentava que, às vezes, um líder precisa ser pragmático. Se uma mentirinha pode evitar uma guerra, bom, talvez não seja tão terrível assim. Pense assim: você prefere um líder que mente para proteger o país, ou um que é honesto, mas coloca todo mundo em perigo? É uma questão difícil, e não tem resposta fácil. Maquiavel nos obriga a confrontar a realidade incômoda, de que às vezes, fazer a coisa certa pode significar distorcer um pouco a verdade. O realismo radical, de Maquiavel, redefinindo a moralidade política. Nicolau Maquiavel não tinha medo de causar polêmica. Na verdade, parecia que ele adorava. Esse diplomata e escritor italiano do século XVI virou o mundo político de cabeça para baixo com suas ideias radicais. E nenhuma obra dele causou tanto rebuliço quanto sua obra-prima, O Príncipe. Maquiavel olhou para os governantes de sua época e percebeu uma coisa: aqueles que se agarravam à moralidade tradicional, muitas vezes, eram os que se davam mal. Os bem-sucedidos, aqueles que realmente se mantinham no poder, não tinham medo de sujar as mãos. Eles entendiam que no jogo político, às vezes você tem que jogar sujo para vencer. Mas não se tratava apenas de ser implacável. Maquiavel acreditava que um bom líder deveria ser amado e temido, mas se tivesse que escolher, o medo era a aposta mais segura. Por quê? Porque o medo é um motivador poderoso. Ele mantém as pessoas na linha, mesmo quando elas estão tentadas a sair dela. O estrategista florentino. A vida e a época de Maquiavel. Nicolau Maquiavel não era um filósofo de gabinete, não. Esse cara sabia tudo sobre o mundo implacável da política italiana. Nascido em Florença, em 1469, ele testemunhou em primeira mão as tumultuadas lutas pelo poder da Renascença. Quando jovem, Maquiavel serviu como diplomata para a República Florentina. Ele viajou por toda a Itália e Europa, convivendo com reis, rainhas e outras figurões. Mas seu emprego confortável no governo não durou para sempre. Em 1512, a família Médici, aqueles jogadores poderosos e infames, tomaram o controle de Florença, e Maquiavel, visto como uma ameaça, foi chutado para escanteio. De repente, o cara que escreveu o livro sobre poder se viu de fora, olhando para dentro. Foi durante esse período de exílio que Maquiavel escreveu sua obra mais famosa, O Príncipe. Alguns estudiosos a veem como um guia cínico para o poder, uma espécie de como se safar de um assassinato para aspirantes a tiranos. Mas outros a veem como uma obra mais matizada, uma análise pragmática de como o poder realmente funciona no mundo. Os fins justificam os meios. O legado duradouro de Maquiavel. Séculos após sua morte, Maquiavel continua sendo uma figura de fascínio e controvérsia. Seu nome se tornou sinônimo de ambição implacável e astúcia política. Mas, além dos estereótipos, as ideias de Maquiavel continuam a ressoar, porque nos forçam a confrontar verdades incômodas sobre poder, moralidade e a natureza da liderança. Ele nos lembra que o mundo é um lugar complexo, e às vezes, alcançar objetivos nobres exige fazer escolhas difíceis.